Olá pessoal, espero que estejam bem. Me chamo Arthur Bugalho, este é o meu canal, um canal onde a gente conversa e debate um pouco mais sobre empreendedorismo, inteligência humana, inteligência emocional e um pouquinho mais de desenvolvimento profissional. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um livro, de uma leitura que eu finalizei essa semana, do James Clear, Hábitos Atômicos, e gostaria de compartilhar alguns insights e alguns conhecimentos poderosos que conseguiram impactar positivamente na minha vida, e foi uma coisa que de fato eu não esperava, tanto que eu tomei essa liberdade de vir gravar esse conteúdo porque acho que ele possui muito valor, acho que esse conteúdo possui muito valor e consegue gerar muito resultado, tanto no médio quanto no longo prazo. Então, pessoal, o que são hábitos, né? Hábitos nada mais são do que uma atitude recorrente na nossa vida que é uma prática automática. Por exemplo, tu entra num quarto escuro e tu já identifica uma chave para acender uma luz. E sem esforço algum, a tua mente, ela de uma maneira automática já conduz teu corpo a um comportamento totalmente automático. E é isso que pode ser denominado como um hábito. Por exemplo, acordar e escovar os dentes. Então, às vezes, sem tu pensar, sem um esforço para tu pensar em resolver um problema, tu acorda, vai até o banheiro, escova teus dentes, entre outros hábitos, entre outros exemplos na nossa vida. E pessoal, como funciona a formação de um hábito na nossa vida? Primeiramente, por um hábito exercer uma função na qual você quer que ele exerça, por exemplo, treinar, por exemplo, se alimentar melhor, estudar, entre outros, a gente precisa entender que para a construção de um hábito existem alguns processos. E dentro desses processos existem algumas fases, na verdade 3 fases. A primeira fase, pessoal, é a fase da identidade. Então, antes de eu conseguir formar um hábito, eu preciso entender quem vai ser esse hábito, o que esse hábito simboliza na minha vida. Por exemplo, eu quero me exercitar melhor, então eu já sou um cara que se exercita melhor. Eu quero ser um maratonista, então eu já sou um maratonista. Eu preciso me posicionar como tal para conseguir exercer essa função com excelência e não tomá-la como hobby, por exemplo. Eu quero, como eu disse, ser um maratonista, então eu vou ser um maratonista. Não. Eu já sou um maratonista e a partir disso eu faço as atividades, eu tomo aquela identidade para conseguir construir de fato esses meus processos, esses meus hábitos. E o segundo passo de fato são os processos. A partir do momento que eu já me entendo como pessoa, eu já entendo a minha identidade pessoal de quem eu quero ser, eu faço a construção desses processos. Então, como eu vou construir cada vez melhor essa minha identidade? Se eu já sou um maratonista, eu preciso construir melhor hábitos para me tornar cada vez mais um maratonista melhor, porque eu já sou um maratonista. E a partir disso, eu entro na fase de alimentação, eu entro na fase de treinos, eu entro na fase de estudos, entre outras, depende de fato da tua identidade. E como fase final nessa construção de um comportamento que a gente se transforma em um hábito, pós-processos existem os resultados. Então, a partir do momento que eu me entendo como pessoa e eu conheço a minha identidade, eu construo processos a partir dela, eu vou de fato buscar esses resultados e vou conquistá-los a partir de tudo isso. Então, esses 3 passos tornam os hábitos como pequenas sementes que eu vou plantando no meio do caminho e no longo prazo ela vai me gerando cada vez mais valor a partir do momento que ele se torna automático e eu já consigo encontrar a pessoa que eu de fato desejava ser, né? Um exemplo prático na minha vida diante desse livro, um hábito que eu não tinha o costume antes de torná-lo, por exemplo, consistente, era o de beber água. Então, a partir dos processos que James Clear me apontou no livro, onde eu consigo tornar um hábito claro, tornar um hábito atraente e torná-lo fácil e torná-lo recompensável, torná-lo gratificante, as coisas se tornam muito mais fáceis. Porque a partir do momento que eu entendo que uma atitude constante na minha vida, ela tem que ser fácil e ela tem que me recompensar algo, tudo se torna mais claro. Então, tomar água para mim não era um desafio, mas era uma coisa complexa diante do meu dia, diante da correria, de tomar 2,5 litros de água por dia. Então, qual que foi o insight que James Clear me passou? Onde eu consigo ter o meu objetivo claro de quem eu quero ser, criar um processo de beber água e a partir disso entender os resultados e buscar os resultados. Só que o resultado no longo prazo não vai me satisfazer de certa forma hoje. Então, para mim conseguir buscar essa recompensa diária, eu preciso apenas metrificar. Então foi exatamente o que eu fiz. Baixei o aplicativo no meu celular,
onde eu consigo metrificar a cada instante que eu bebo água. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa de 500 ml e a cada momento que eu termino ela, eu boto lá que eu tomei 500 ml e ele vai contando comigo no dia, além de me fornecer informações semanais e mandar notificações no meu celular. Então, tudo isso se torna muito mais fácil. Eu tenho um hábito da pessoa que eu quero ser e eu tenho um hábito onde cada vez que eu exerço esse hábito, eu já automaticamente consigo me sentir recompensado o suficiente, porque eu torno o processo claro e o processo acessível para mim mesmo. Porque tudo que eu consigo metrificar, tudo que eu consigo gerenciar diante as minhas próprias atitudes, se torna muito mais fácil. Pessoal, essa é a lei da vida. A partir do momento que a gente quer buscar algo e a gente, no caso, trabalha para aquilo, a partir do momento que esse processo se torna visível, se torna claro diante dos meus passos, isso se torna muito mais satisfatório diante da minha vida e torna tudo muito mais alegre para a gente conseguir cada vez mais gostar e se apaixonar por esse processo. Pessoal, e a partir desse processo de criação de bons hábitos, de uma criação de uma identidade, onde eu busco ser melhor do que eu já fui ontem, onde cada dia eu busco ser 1% melhor, a gente também tem que levar em consideração a parte não só de boas atitudes e bons hábitos na nossa vida, como, por exemplo, o impacto que os maus hábitos têm também diante a nossa correria do dia a dia. Então, a desconstrução desses hábitos ruins é uma coisa também que James Clear leva muito em conta nesse livro, que são alguns passos que a gente pode levar em conta e levar também em prática na nossa vida, que era um hábito que não tem valor na nossa vida. Por exemplo, eu estou numa reunião e o cliente ainda não chegou para fazer essa reunião, eu ficar no celular, ou daqui a pouco procrastinar diante de alguma coisa que eu tenho que fazer, ou entre outros hábitos ruins, a gente também pode levar em conta que para se desfazer dos mesmos, a gente pode, em primeiro lugar, torná-los invisíveis, ou seja, se tu está diante de uma reunião, tu tá diante de um tédio e precisa mexer no teu celular, escolar o teu celular porque tu tá no tédio, tu pode tornar o teu celular como um objeto invisível, deixar ele na tua mochila fechada em outro cômodo, ou entre outros fatores, para tu tornar o que te faz mal, o hábito que não gera nenhum valor na tua vida, torná-lo distante daquilo momentaneamente. O segundo passo é tornar esse hábito ruim desinteressante. Um hábito onde não gera nenhum valor na tua vida, a partir do momento que tu vai usar desse hábito, por exemplo, vou ver um TikTok agora e vou perder horas nisso durante o meu dia, tu já pode entrar e treinar a tua mente para entrar em autorreflexão. Qual que é o benefício de eu ficar scrollando agora o TikTok sem propósito algum, de daqui a meia hora eu vou esquecer o primeiro vídeo que eu vi. Então isso já é um passo muito importante. Torná-lo invisível, torná-lo desinteressante, é um processo mental, é um processo que só é construído durante um tempo, então todo dia tu tendo essas reflexões, tu pode ter certeza que tu já vai ser cada vez mais 1% melhor do que tu já foi ontem, e esses são os objetivos de fato dos nossos hábitos. O terceiro passo, pessoal, para a gente se desencontrar desses hábitos ruins é torná-los esses hábitos difíceis. Ou seja, se eu já tornei ele invisível, já tornei ele desinteressante, agora é tornar ele difícil, maçoso, ou seja, aumente a distância do seu celular diariamente. Se o seu celular, por exemplo, é um péssimo hábito, aumente de fato a resistência de querer entrar no TikTok, por exemplo, bote um cronômetro, bote um limitador de tempo no teu celular, tenha controle desses péssimos hábitos para tu ter cada vez mais consciência sobre eles. E o quarto, pessoal, é torná-los insatisfatórios. De fato, a partir do momento que tu exercer um hábito ruim, tu entrar numa reflexão de o que aquilo dali te gerou de valor naquele momento. E tu te encontra e vê que de fato aquilo não valeu a pena, e isso com o tempo vai te desbravando, vai conseguindo cada vez mais construir a tua identidade, que vai te abrir portas para tu criar novos bons hábitos e novas construções para o teu novo eu que tu busca ser. Pessoal, como resumo da obra, todo hábito ele simboliza um ser. Então, a partir do momento onde eu quero criar um hábito, eu preciso de um propósito. E qual que é esse propósito? Como eu comentei no começo do vídeo, é a criação de uma identidade. Se hoje você quer ser um fisiculturista, você já é um fisiculturista, você já tem que associar o hábito de treinar todos os dias com a identidade de um fisiculturista que treina todos os dias. E a partir disso conseguir cada vez mais mensurar na sua cabeça hábitos e atitudes que você tem que ter, não como obrigação, mas como a identidade da pessoa que você busca ser, como um professor, um filósofo, um estudante, um empreendedor que de fato precisa conhecer muito mais e desbravar o networking dele diariamente. Então a gente se encontra pela nossa identidade, pela construção de processos e pela visibilidade e tangibilidade dos nossos resultados diários.
Pessoal, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resumi muito pouco, eu resumi 10% do que esse livro, na verdade, impactou na minha vida, mas foram uns 10% que eu acredito aí ser o que tem de mais valioso diante desse livro, né? A construção de bons hábitos, o que simboliza isso, e também a desconstrução de hábitos ruins que acabam deixando nossa conquista, nosso trabalho diário mais distante dos nossos objetivos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se inscreva, deixe seu comentário aqui para conversarmos mais a respeito. E é isso aí. Valeu!